Olá, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Codjoy e hoje eu vou começar uma série de vídeos em que eu vou falar a respeito do conceito de lei. Especificamente nesse vídeo, eu vou falar sobre Santo Agostinho, um filósofo que viveu em Pegaste e Hipona, no norte da África, nos séculos IV e V depois de Cristo, e se tornou famoso por difundir a filosofia platônica no universo cristão. Santo Agostinho propunha que existiam duas leis: a lei eterna, que era da providência divina, do verbo eterno, e ao mesmo tempo a lei temporal, isto é, a lei do homem, aquela lei que regula os assuntos jurídicos e é dotada de coerção a fim de garantir a paz em uma comunidade política. Não esqueça de assinar o canal e ativar o sininho para ser avisado dos futuros vídeos que eu devo subir. Em Santo Agostinho mesmo, eu fiz uma live em que eu exploro esse conteúdo de maneira muito mais extensa e desenvolvida. Dê uma conferida, eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo. Nesse vídeo, eu quero explorar a expressão lei injusta não é lei. Uma lei humana, uma lei temporal, que contraria a lei eterna, ela perde a razão de lei. Não que ela não possa ser encarada como apenas uma violência de um bandido, isto é, uma ordem dotada de força. Contudo, uma lei temporal produzida pelo ser humano para regular sua comunidade política retira a sua justiça da suprema ordenação, daquela ordenação que Santo Agostinho chamava de ordenação justíssima, que consiste na lei eterna. Não basta um ato de vontade do governante e não apenas que ela seja dotada de coerção. A sua justiça, que integra igualmente a razão de lei, é retirada da lei eterna. Então, uma lei temporal, além de um Estado, a lei produzida pelo ser humano, aquilo que também chamamos de lei positiva, que contraria a lei eterna, não é lei, segundo Santo Agostinho. Nesse diálogo livre-arbítrio, Santo Agostinho conversa com seu amigo Evódio no melhor estilo platônico. Ele propõe algumas perguntas, o Evódio responde essas perguntas, assim o conhecimento vai evoluindo através das opiniões e das contrarrazões que são apresentadas pelo interlocutor durante o diálogo. É bem interessante notar que, segundo Agostinho, a lei eterna, essa que provém da divina providência, ela é muito mais exigente. Santo Agostinho propõe que muitas vezes existem algumas coisas que a lei eterna exige de nós que não são punidas pela lei positiva. Eu selecionei uma passagem que demonstra muito essa ideia de Santo Agostinho aqui no livre-arbítrio. Diz Santo Agostinho: parece-me, pois, que a lei escrita para governar os povos autoriza com razão atos que a providência divina pune. Isso porque a lei humana está encarregada de reprimir crimes, em vista de manter a paz entre os homens carentes de experiência e, o quanto estiver ao alcance do governo, constituído de homens mortais. Isto é, a lei produzida pelo Estado, a lei humana ou a lei escrita, esta última, a lei temporal, ela é muito menos exigente porque ela tem uma autoridade específica que é a garantia da paz na comunidade, e para isso ela é dotada de coerção. Então, muitas vezes, em razão dessa autoridade específica, ela deve tolerar algumas questões que são punidas pela lei divina, que é muito mais exigente em termos morais. É interessante notar uma conclusão de Santo Agostinho, que depois é retomada por Tomás de Aquino no século XIII depois de Cristo, que é: a lei injusta não é lei. Diz Santo Agostinho nessa passagem, que depois vai ser citada na Suma Teológica de Tomás de Aquino: não serão então justas as leis que permitem a um viajante matar o seu assaltante para que ele mesmo não seja morto? Ou ainda, o fato de ser permitido a um homem ou a uma mulher, cuja virtude querem violentar, exterminar o seu agressor antes de serem estuprados? Ora, a própria lei ordena ao soldado de matar o inimigo, e no caso dele se recusar a isso, teria punição por parte dos seus chefes. Porventura, ousaríamos afirmar que tais leis são injustas e mesmo não serem leis? Porque a mim parece que uma lei que não seja justa não é lei. Bem, um dos primeiros pontos para serem destacados aqui é que Santo Agostinho mostra que é da razão de lei, isto é, uma lei que de fato seja lei, uma lei temporal ou uma lei humana, é necessário que ela seja justa. Isto é, ela deve retirar a sua justiça em relação à ordenação das coisas que é prescrita pela lei eterna. Então, sempre que esta lei temporal contrariar a lei eterna, a ordenação apropriada das coisas, ela perde esta razão de lei. Ela não é mais uma lei, e sim apenas um ato de violência.
Um outro ponto que depois é muito bem desenvolvido por Tomás de Aquino, que vale a pena ser destacado é, na medida que essa lei é injusta e pode ser considerada tão somente como uma violência, ela não vincula mais no foro da consciência, isto é, ela é uma violência e, claro, muitas vezes você não vai conseguir deixar de obedecê-la na medida em que a coerção e a força lhe compelem a que isso seja feito. Contudo, na medida em que você estiver livre da coerção, você tem liberdade moral para desobedecer essa lei. Claro, isso aqui é um raciocínio um pouco mais complicado, em que Tomás de Aquino propõe algumas circunstâncias e condições complementares. Bem, agora vamos dar uma olhadinha em Tomás de Aquino na Suma Teológica, na questão 95, artigo 2, na primeira parte da segunda seção, em que Tomás de Aquino vai tecer as suas considerações sobre a lei, isto é, o Tratado da Lei, em que ele vai retomar essa afirmação de Santo Agostinho de que uma lei injusta não é lei. O primeiro ponto que eu devo destacar é que Tomás de Aquino não tem apenas essa dicotomia de lei eterna e lei temporal. Tomás de Aquino tem uma teoria sobre a lei natural que é mais desenvolvida, porque ele possui essa noção de lei eterna, contudo ele também tem uma noção de lei divina, lei natural e lei humana. Para a gente fazer uma associação com Santo Agostinho, a noção de lei eterna de Agostinho absorve tanto a noção de lei eterna quanto de lei divina e lei natural em Tomás de Aquino. Então, enquanto Agostinho falava de lei eterna e lei temporal, São Tomás de Aquino vai falar nessas outras três categorias e na lei humana. No caso, uma lei humana justa é aquela que deriva a sua justiça, a sua ordenação a partir da lei natural. Pergunta Tomás de Aquino na questão 95, artigo 2. Toda lei humana deriva da lei natural? Bem, para a gente primeiro analisar essa questão de Tomás de Aquino, e como muitos dos que assistem não têm familiaridade com a Suma Teológica, é interessante notar que a Suma Teológica é um texto de teologia e de filosofia. E ele usa o melhor método científico na linha de Aristóteles, na medida em que Tomás de Aquino propõe um problema, analisa as menores partes desse problema, divide essas partes em perguntas, então por isso que tem o artigo 1, artigo 2, artigo 3 e assim por diante. Depois disso, Tomás de Aquino formula essa pergunta e responde negativamente essa pergunta, ou seja, a primeira resposta que ele dá normalmente não quer dizer que seja a opinião efetiva dele. Somente depois dele dar essas contrarrazões é que ele vai esclarecer qual é a opinião dele e justificar a opinião dele apresentando argumentos racionais. Normalmente, para terminar a análise da questão, ele enfrenta cada um desses contra-argumentos que ele apresentou no começo da análise da questão e aí explica em que cada um está certo e cada um está errado e como se alinham com a resposta que ele propõe. Então, primeiro o Tomás vai dizer, quanto ao segundo assim se procede, parece que nem toda lei imposta humanamente deriva da lei natural. Como eu disse, essa não é a opinião do Tomás. Ele em realidade está colocando as objeções à opinião dele antes de expressar a opinião dele. Então ele vai dar 4 objeções que reforçam essa opinião que contraria a posição dele. Para os fins desse vídeo, em que eu analiso a questão lei injusta não é lei, nós podemos passar diretamente para a resposta de Tomás de Aquino, em que ele vai citar Santo Agostinho nessa expressão. Aqui ele normalmente cita uma autoridade que reforça o que ele vai propor, e ele começa citando Cícero, diz ele, é que diz Túlio, o temor das leis e a religião sancionaram as coisas que procederam da natureza e foram aprovadas pelo costume. Ou seja, ele mostra uma autoridade que pensa como ele e contraria aquela afirmação inicial. Diz Tomás, explicando a resposta dele. Solução. É preciso dizer, como Santo Agostinho, no primeiro livro de livre-arbítrio, que a lei que não é justa não parece ser lei. Ou seja, aqui Tomás evoca exatamente aquela citação que eu fiz do Santo Agostinho no livre-arbítrio, em que Santo Agostinho propõe que uma lei injusta não é lei, isto é, que a justiça estar de acordo, seja com a lei eterna, ou no caso de Tomás de Aquino, com a lei natural, é da razão de lei. E uma lei que contraria a lei natural perde a razão de lei. Pode ser considerada muito mais a violência de um bandido do que a lei de um Estado. Segue Tomás. É por isso que terá força de lei na medida em que for justa. Ora, nos assuntos humanos, se diz que uma coisa é justa quando está certa de acordo com a regra da razão. Mas a primeira regra da razão é a lei natural, como vimos na questão 91, artigo 2. Portanto, a lei humana positiva tem força de lei na medida em que deriva da lei natural. E se algo está em desacordo com a lei natural, não é mais lei, mas corrupção de lei.
Então, este é o ponto. Uma lei humana, uma lei positiva, aquilo que hoje nós chamamos de direito objetivo ou de direito positivo, a lei que é produzida por um Estado para o bem comum de sua comunidade, ela somente tem força de lei se ela for justa. E como diz Tomás, explicando aquela expressão, uma lei injusta não é lei, uma lei gravemente injusta é muito mais uma violência e uma corrupção de lei do que propriamente dito uma lei. E nesse caso não vincula mais no foro da consciência. Bem, e como a lei humana deriva da lei natural? Tomás de Aquino propõe duas modalidades de derivação, mas isso é tema do nosso próximo vídeo nessa série a respeito da lei natural e da lei humana. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com os teus amigos para dar um apoio para o nosso trabalho e ajudar a divulgar a filosofia do direito e essas teorias da justiça e da lei natural. Não esqueça também de conferir aqui na descrição do vídeo, pois eu vou deixar linkados material de leitura e outros vídeos que podem te interessar. Em breve eu devo postar a segunda parte desse vídeo. Não esqueça de assinar o canal e ativar o sininho para ser avisado quando eu o fizer. Um abração e uma boa semana, seus votos do professor Leandro Cordioli.